E aí, vamos mergulhar de cabeça nessa nossa nova análise visual? Hoje a gente vai explorar um modelo de física altamente especulativo, mas olha, absolutamente fascinante. O texto de origem sugere que a gravidade pode ter uma força oposta e que o nosso universo esconde camadas muito além do que a gente imagina. É uma jornada, entanto, que questiona muito do que a gente considera como leis imutáveis, sempre nos guiando pelo que os autores originais propõem. Vamos nessa? Para entender essa teoria misteriosa, a gente vai seguir este roteiro. Primeiro, gravidade, levividade e tempo-espaço. Depois, anomalias na natureza, levitação acústica tibetana, tecnologia de blindagem gravitacional e, por fim, levitação humana e consciência. Parte 1. Gravidade, levividade e tempo-espaço. Para começar, o alicerce de todo esse texto é um negócio de explodir a cabeça chamado de tempo-espaço. Imagina uma realidade paralela teórica, onde o tempo tem 3 dimensões e os átomos simplesmente ignoram a gravidade normal. A teoria propõe que, quando os átomos giram mais rápido que a velocidade da luz, puf, eles meio que saltam da nossa realidade e entram nessa dimensão completamente diferente. E aí que entra um conceito muito doido, a levividade. O texto descreve isso como uma força natural que empurra tudo para cima, a partir da Terra. Ela atuaria como o contrapeso perfeito, o equilíbrio constante para aquela famosa atração para baixo que a gente chama de gravidade. Basicamente, a ideia principal aqui é que, sem esse cabo de guerra invisível rolando o tempo todo, tudo no planeta seria completamente esmagado pela pressão. Dá para imaginar um negócio desses? Isso aqui ilustra brilhantemente como um átomo se comporta dependendo de qual lado da fronteira da realidade ele está. Do nosso lado, no espaço-tempo, a gravidade puxa para baixo e a massa das coisas é normal. Mas do outro lado, lá no tempo-espaço, rola esse empurrão constante da levividade para cima. É uma energia que age quase como um fluido, gerando um empuxo absurdo. Parte 2. Anomalias na natureza. Mas e aí, como isso se sustenta no mundo real? Bom, de acordo com o material, a rotação insana dos tornados acaba empurrando a matéria direto para o tempo-espaço. Isso faria objetos supersólidos ficarem macios, quase como uma esponja. A fonte descreve incidentes documentados que são bizarros. Uma folha de trevo super delicada cravada numa parede de estuque sólida, um pedaço de palha no meio de um tijolo e, pasmem, uma tábua de madeira atravessando uma placa de ferro maciço. Segundo a teoria, antes de se fundirem desse jeito, os materiais tiveram suas propriedades alteradas por essa rotação extrema. E presta muita atenção nesse número. O texto detalha que um físico chamado Dr. Wagner teria medido uma queda de 22% na força da gravidade, especificamente dentro do tronco de árvores. 22%. Isso sugere, segundo a fonte, que as plantas meio que usam uma blindagem gravitacional natural para criar o empuxo necessário para levar a seiva lá das raízes até as folhas mais altas. A natureza é cheia de truques, né? O autor detalha como um entomologista presenciou as asinhas de alguns insetos repelindo a gravidade sozinhas. Olha só esse relato. O pesquisador conta que partes da carapaça do inseto flutuaram acima do microscópio, giraram no ar e só depois caíram do nada. E detalhe, tudo isso operando sem nenhuma força mecânica externa. É tipo um caso de arquivo X em miniatura. Parte 3. Levitação acústica tibetana. Saindo do mundo natural e indo para alegações humanas de cair o queixo lá da década de 1930. O material fornece proporções matemáticas super precisas de instrumentos que monges tibetanos teriam usado. De acordo com os registros citados no texto, eles arranjavam esses tambores e trompetas de forma geométrica com uma única intenção: direcionar um campo de som densamente condensado para uma rocha maciça gigante. Essa linha do tempo mostra o ritmo quase em câmera lenta dessa suposta levitação acústica. Começa lá no minuto 0, com 200 monges cantando e tocando. E aí você tem que esperar 4 minutos inteiros de tensão até a pedra gigante começar a balançar. Só no minuto 7 ela chega numa borda impressionante de 250 metros de altura. Segundo a teoria da fonte, essa vibração calculada nos mínimos detalhes acelerou os átomos da pedra além da tal fronteira da velocidade da luz. Parte 4. Tecnologia de blindagem gravitacional. Deixando o som para trás e avançando para os meados do século XX, o material afirma que inventores independentes construíram máquinas complexas para dominar toda essa energia. O texto cita, de forma bem neutra, depoimentos de quem viu uma espaçonave construída com os princípios do motor Ultron do Nikola Tesla funcionar. Lembra da madeira que ficava mole nos tornados? Pois é, o metal desse motor em operação virava uma gelatina. As testemunhas falavam que dava para enfiar o dedo nele. O metal literalmente perdia a solidez quando a rotação atingia um ponto crítico. Aqui, o texto dá um salto conceitual fascinante.
Eles postulam que qualquer dispositivo capaz de curvar o espaço na nossa dimensão para alcançar a antigravidade automaticamente está dobrando o tempo também. Ou seja, uma viagem no espaço nessas condições viraria, na mesma hora, um escorregão para a quarta dimensão. E em muitos dos relatos documentados pelos autores, as horas dos relógios dessas pessoas simplesmente não batiam mais depois desses testes. Loucura, não é? Parte 5. Levitação humana e consciência. Então, a gente chega na fronteira final e talvez a mais extrema de todo o material. Isso traz um ponto de virada muito profundo para a nossa análise, lançando uma pergunta que não quer calar. Será que a tecnologia avançada, os motores de Tesla ou os tambores harmonizados são sequer necessários? É levantada a hipótese incrível de que o próprio cérebro humano pode atuar de forma totalmente consciente como a única máquina necessária para acessar essas forças. O material descreve o treinamento rigoroso dos monges praticantes de Langon. É um processo surreal, envolve anos de exercícios de respiração, mantras superrítmicos e passos sincronizados na batida perfeita. Testemunhas lá dos anos 30 dizem que viram esses caras saltando quase 10 metros no ar a cada passo. A tese é que eles usavam uma concentração mental altíssima para forçar a própria biologia a acessar o tempo e espaço. Para fechar a nossa explanação de forma memorável, fica essa questão ecoando na nossa cabeça que resume bem a grande implicação do texto. Será que a gente é só passageiro nesse universo físico? Ou será que a nossa atenção e a nossa intenção conseguem de verdade dobrar essas leis que a gente acha que são imutáveis? É um convite tanto para repensar as possibilidades da mente humana e refletir sobre os grandes mistérios da física. Afinal, o mundo que a gente habita pode ser muito mais fluido do que os nossos olhos conseguem perceber. E aí, o que você acha disso tudo? Valeu por acompanhar mais essa análise visual e até a próxima.